Vou ativar meu som aqui e já saudar os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após essa importante comissão aí que nos antecedeu, discussão bastante importante. Um momento que vivemos aqui em Joinville, no estado, no país e no mundo. Saúdo todos os presentes dessa comissão, declaro aberta a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para tanto e para o efeito ao cumprimento do nosso regimento. Declaro presente o vereador Richard Harrison, presidente, vereador Fábio Alonso, secretário, vereador Roque Matei, membro, vereador Odir Nunes, membro, vereador Maurício Peixer, membro. Também saúdo a nossa secretária Sabrina, os nossos dois procuradores, o doutor Denilson e a doutora Débora. Também já vejo presente aqui a Luana, presidente da Águas de Joinville. Obrigado pela sua importante presença nesta também importante comissão do Legislativo. Eu quero, antes de mais nada, ler uma notícia que me empolga, na verdade, porque, dentre tantas sacanagens que acontecem no país, o mundo dá exemplos, né? E aqui eu li uma carta que 83 milionários fizeram aos seus líderes e coassinaram, e são oriundos dos Estados Unidos, do Canadá, do Reino Unido, da Nova Zelândia, da Alemanha, Dinamarca e da Holanda, dizendo que eles têm que ser atribuídos com uma maior quantidade de impostos, coisa que já pagam 40% de impostos, os mais ricos, os mais privilegiados nesses países, né? E nós aqui, embora a nossa Constituição já exija isso, infelizmente, novamente, com todo o teor da palavra, os canalhas que nos governam nesse país não têm hombridade suficiente para determinar essa discussão no plenário do Congresso Nacional, porque é importante que saia aí desses 4% que horrivelmente paga. Esse final de semana, inclusive, vi aqui a lista dos 15 maiores proprietários de terra no nosso município, que desde Cabral até o momento não conseguiram ainda, mesmo que a Constituição de 1988 as garanta, não conseguiram ainda, por falta de coragem, por falta de vergonha na cara, instituir a esses milionários desse país impostos para poder chegar aí como os praticados na Europa e até mesmo no centro da economia mundial, nos Estados Unidos, onde 38% dos impostos são sobre as grandes fortunas. Isso é só um desabafo a essa importante comissão. Tenho certeza que aquele que nos acompanha, quem dera isso pudesse chegar a cada um dos cantos da nossa gigante cidade, né? Leitura, votação das atas da reunião anterior. A 11ª ata ordinária e a 11ª ata extraordinária. Quero colocar aqui em discussão para que nós não façamos a leitura das atas. Colocar em votação os que concordam. Sinal de positivo aí, vereador Odir, vereador Roque, vereador Maurício, ok. Estão da mesma forma aprovada a não leitura. Coloco em discussão e votação as atas. Não havendo discussão e votação, os que concordam, ok. Antes de ir para a distribuição de proposições aos relatores, foi recebido um ofício que está com o vereador Fábio Alonso. Passa a palavra ao nosso secretário. Depois eu vou sair da pauta para aproveitar a presença da presidente da Águas de Joinville, porque nós entramos aqui nas discussões. Saudar também a presença do vereador Mauricinho Soares, que é o presidente da comissão do Covid-19. Obrigado pela sua presença. Vereador Fábio Alonso. Libera o som para o vereador Fábio Alonso. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, os nossos técnicos, público que nos acompanha pelo YouTube. Ofício SEI número 6684-522/2020, Secretaria de Governo, datado em 13 de julho de 2020. Senhor presidente, ofício número 6227/2020, Câmara de Vereadores de Joinville, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, protocolado na Secretaria do Governo sob o número 20.0098.183, dígito 0, e solicita o encaminhamento das minutas dos contratos de empréstimo ou cédula de crédito bancário dos projetos de lei número 63/2020, 64/2020 e 65/2020, que autoriza o Poder Executivo a unir com o contrato de empréstimo da Companhia Águas de Joinville junto à Caixa Econômica Federal, por meio do programa Saneamento para Todos, / mutuários públicos,
para ampliação da estação de tratamento de esgoto Espinheiro, para as obras de estação de tratamento de esgoto Vila Nova e para as obras de renovação e adequação das redes de abastecimento de água do distrito de medição e controle dos bairros Jardim Sofia e Bucarém, respectivamente, foi encaminhado para análise da Companhia Águas de Joinville. Em resposta, anexamos o memorando SEI número 66. Só um segundinho, presidente, que entrou uma ligação aqui. Deixa eu ver aqui. Só um segundinho, presidente. Acabou de entrar uma ligação. Estou aqui entrando novamente. Mas, basicamente, senhor presidente, inclusive estou encaminhando aos senhores vereadores, porque Sabrina me assustou hoje à tarde, quando me encaminhou, são 117 páginas, é isso, Sabrina? Então, estou aqui de forma... Nós ficaríamos a tarde toda, né, Sabrina, lendo aqui, mas esse é o conteúdo em resposta, como eu estava falando, o 666-779-79/2020, da Companhia Águas de Joinville, e o memorando SEI 66-76099/2020, assina Jalmei José Duarte. Senhor presidente, está feita a leitura do memorando e segue em anexo também o memorando SEI número 66-77-779, da Companhia Águas de Joinville. Então, estou encaminhando, peço a Sabrina, por gentileza, que encaminhe aos senhores vereadores, integrantes da Comissão de Legislação e Justiça, para que possam ter conhecimento. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio D'Alonso. Apenas para relembrar, nós aprovamos na última comissão, na última reunião da comissão, discussão sobre os projetos 63/2020, 64/2020, 65/2020, onde tínhamos umas dúvidas em relação ao que colocou aqui a doutora Débora para construir o parecer técnico da nossa casa e dos nossos procuradores em relação aos projetos em epígrafe. Os ofícios, o ofício encaminhado à secretaria, depois pedir a Sabrina que encaminhe aí e coloque à disposição dos demais legisladores. Então, vou passar a palavra agora à doutora Débora, para que possa proceder aí com as suas dúvidas. Depois a Luana pode respondê-las, ok? Doutora Débora. Boa tarde, senhores vereadores, Luana, demais presentes. Nós, então, havíamos solicitado essa documentação de suporte desses 3 projetos, que são 3 autorizações de empréstimos para a Companhia Águas de Joinville. E, nesses casos, a praxe, geralmente, pelo que já fizemos outras vezes também, é chamar a companhia para poder explicar um pouquinho de cada um desses empréstimos, porque ele veio bem instruído com uma documentação, mas que é extremamente técnica. Talvez a comissão de urbanismo possa dar conta do que está ali, mas para a gente que analisa mais a admissibilidade é um pouquinho difícil realmente de entender. Então, só para entender um pouquinho, e principalmente o papel do município, subsidiariamente, no caso da concessão não ser renovada, porque, ao que eu me lembro, ela termina em 2024, e não sendo renovado, na remota hipótese, claro, né, ensejaria a responsabilidade do município por esses pagamentos. Então, era mais saber se a companhia tem patrimônio para solver com essas obrigações e entender um pouquinho desses empréstimos. Luana, eu já lhe passo a palavra, eu só quero saudar a presença também do vereador Paraíba, que também enaltece aqui a discussão nessa comissão. Agora eu passo a palavra a Luana, presidente da Águas de Joinville. Olá, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre muito bom poder falar um pouco daquilo que a Águas de Joinville está fazendo e explicar para vocês, né, qual é o objeto desses financiamentos, tirar as dúvidas. Eu providenciei uma apresentação que fica um pouco mais didática, como o assunto é bastante técnico, então eu vou colocar ela aqui para vocês para que a gente possa acompanhar. Vocês estão visualizando ela? Deixa eu aumentar aqui, deixa eu tentar compartilhar só um outro, que acho que vai ficar melhor, só um pouquinho. Acho que agora fica melhor. Bom, gente, então,
trazendo um pouco da realidade da Companhia Águas de Joinville hoje, né? Hoje a Companhia Águas de Joinville, ela tem 39% de coleta e tratamento de esgoto. Ela tinha um plano diretor de esgoto que previa a universalização até o ano de 2047, mas ela já vinha trabalhando nessa antecipação dessa universalização para 2033. Então, o que nós estamos fazendo? Esse financiamento que a gente está enviando, depois eu vou entrar nele, né? Ele é uma parte de tudo que a gente vem trabalhando para que a cidade possa atingir a universalização do sistema de esgotamento sanitário. Então, assim, o que a gente tem em execução hoje chega a 44%, e temos aqui diversos pacotes que a gente está trabalhando para que a gente atinja 90% em 2033, que é o que o marco do saneamento coloca, o que foi votado agora no Senado, né, e está para aprovação do presidente Jair Bolsonaro. Bom, para a gente chegar à universalização, é necessário um montante de 1,2 bilhões de reais a serem investidos, e para a gente chegar ao que o marco coloca, são 850 milhões de reais de investimento. Bom, hoje nós estamos em conversa com diversos bancos, entre eles BRDE, Banco do Brasil, BNDES, BID, Agência Francesa, Plata, enfim, diversos bancos, tanto nacionais quanto internacionais, para que a gente possa captar esse recurso e atingir, então, essa universalização no ano de 2033. Trazendo um pouco dos dados financeiros da companhia. A companhia ela tem uma receita operacional líquida de 212 milhões, isso foi no ano de 2019, né? Esses dados que eu estou trazendo aqui é o fechamento do ano de 2019, um EBITDA de 82 milhões de reais, uma média histórica de eficiência na arrecadação de 99,2%. No ano passado, a gente conseguiu investir 107 milhões de reais, o que demonstra que se a gente conseguir captar esses recursos, a gente consegue atingir a nossa expectativa aí de universalização em 2033, ou seja, a gente conseguiu atingir uma boa velocidade de investimento, né? E temos um grau de endividamento de 28,8%, o que é muito baixo. Fazendo uma comparação com outras empresas do setor, esses dados são de 2018, que são dados do SNIS, que é o Sistema Nacional de Saneamento, né, e eles divulgam de 2 em 2 anos, então o último dado foi de 2018. Fazendo uma comparação, a Águas de Joinville em 2018 tinha 25% de grau de endividamento, enquanto Sanepar, Sabesp, Casan tem um grau de endividamento muito maior. Isso aqui demonstra que a Águas ela tem uma boa oportunidade de endividamento para a execução dessas obras e atingimento da universalização. Esse ano tivemos aí um baque com a questão da pandemia, né? A nossa eficiência na arrecadação já caiu, então ela hoje está em 34%, porque em virtude da pandemia também não estão sendo realizados cortes, né? De janeiro a junho, houve um crescimento de 84% no volume de atrasos até 90 dias, e a gente já teve que fazer uma redução no nosso plano de vendas em 15 milhões, tendo em vista a migração da categoria de uso da água. Então, a gente teve uma queda na receita de comércio e de indústria, um aumento no residencial, que tem faturas por metro cúbico diferenciadas, o que fez com que a gente tivesse que reduzir essa expectativa de faturamento. Bom, falando um pouco a respeito das nossas cartas consultas, né? São 3 cartas consultas que foram enviadas para os senhores de financiamento. Uma é a respeito da ET Vila Nova, outra da ampliação da ET Pinheiros e a outra distritos de medição e controle nos bairros Jardim Sofia e Bucarém. Então, essas 2 primeiras se refletem ao avanço do esgotamento sanitário e a terceira em relação à redução de perdas. O total de valor que a gente está captando são 53 milhões de reais. Trazendo um pouco do histórico dessas cartas consultas. Então, a gente cadastrou elas no mês de maio de 2018, elas foram autorizadas no mês de setembro de 2019 pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Ali, o governo federal tinha um limite de crédito da União de 11 bilhões de reais. Continuamos em contrato com a Caixa Econômica Federal. Esse limite de crédito foi reduzido a 3,5 bilhões
Em março de 2020, ele chegou a 0,9 milhões. Ou seja, esse dinheiro que o governo federal colocou no ano de 2020, ele foi muito menor do que no ano de 2019 para esse programa do Avançar Cidades que fornece esse recurso para o saneamento. Esse limite de crédito da União hoje está em 7,5 bilhões de reais, em junho, desculpa, e hoje ele está em menos 0,38. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é estar com tudo aprovado para que, no momento que o governo federal aportar recurso e aumentar esse limite de crédito da União, a Companhia Águas de Joinville esteja lá como uma das primeiras da fila para receber esse dinheiro. Então, isso já vem, né, sendo trabalhado desde maio de 2018 e a etapa de aprovação na Câmara de Vereadores é uma das etapas de todo esse processo. Trazendo um pouco dos dados do financiamento, a ET Vila Nova, todas elas têm a mesma taxa de juros, taxa de administração e taxa de risco, então elas têm uma taxa de juros de 6%, de administração de 2% e de risco de 1%. A amortização nos sistemas de esgoto é de 240 meses, e no DMC, que é de redução de perdas e substituição de redes de água, a amortização é de 180 meses. Trazendo um pouco a respeito dos dados técnicos desses objetos que serão financiados, né? A ET Vila Nova é uma estação de tratamento de esgoto com 90 litros por segundo, vai beneficiar aí 31 mil pessoas. ET Pinheiros é uma ampliação, é uma obra que já vem ocorrendo, né? Uma ampliação praticamente que triplica a capacidade da atual estação de tratamento de esgoto, e vai beneficiar aí 26 mil pessoas, e os DMCs, que é substituição de redes, onde a gente tem altas perdas, ele vai impactar em menos 2,3% na redução de perdas na cidade, e é uma substituição de 56 quilômetros de rede e beneficia aí praticamente 8 mil pessoas. Bom, a respeito do Vila Nova, nós já temos a licença ambiental de instalação, temos o alvará de construção, estamos terminando a contratação dessa obra e o objetivo é que a gente inicie ela em setembro de 2020. Nós já estamos alocando ela com recurso próprio, porque precisamos desse recurso, mas ainda não temos uma sinalização de quando ele vai acontecer, e esse programa, ele permite que a gente inicie as obras e ainda assim receba o dinheiro ao longo da execução da obra, né? O mesmo acontece com Espinheiros. O Espinheiros, ele teve o alvará e a licença em agosto de 2018, a obra iniciou em novembro de 2018, desde então a gente vem buscando esse recurso, né, e a previsão de conclusão é no final desse ano. Então, ainda assim é possível conseguir esse recurso por meio desse programa. A questão dos DMCs, na verdade são, assim como eu falei, substituições de rede, né, tanto no bairro Bucarém, quanto no bairro Jardim Sofia, e a nossa ideia é executar essas obras caso a gente receba esse financiamento. A prioridade está sendo o avanço do sistema de esgotamento sanitário, né? Então, se a gente conseguir esse financiamento, a gente vai iniciar essas obras. Aqui é um exemplo do resultado que esse tipo de ação traz para a cidade. A gente fez o mesmo tipo de processo no DMC Estrada da Ilha, onde foram substituídas aí mais ou menos 40 quilômetros de rede de água, e nesse distrito a gente tinha uma perda média de 49,5%, e após a substituição dessas redes, a gente chegou aí em 5,5% de perda, demonstrando a importância desse tipo de ação para a redução de perdas na cidade. Gente, é isso. Estou aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas. Tentei de uma maneira bem rápida e concisa trazer um pouco do que é esse projeto de lei, e é só o primeiro de muitos outros que a gente pretende trazer para vocês, para que a gente possa aí buscar os recursos e atingir a universalização do sistema de esgotos da cidade. Deixa eu só ativar meu som aqui. Deixa eu só compartilhar aqui para eu ver todos aqui, senão eu não vou conseguir ver todos, e aí eu... Aqui, ok. Primeiro quero parabenizar e quero já começar uma correção na minha incansável defesa desse governo pelo trabalho que tem feito na estrutura
ou na estruturação da rede de águas. Parabenizar, obviamente, pela sua administração. O Vineu Jalmei aqui, que teve um período que também foi um dos administradores. Eu falava em 34, você já me deu uma notícia diferente, já aumentou mais a questão do tratamento de esgoto, então parabenizá-la. Eu vou perguntar se a doutora Débora tem mais algum questionamento, depois vou abrir aos vereadores. Não? Respondido? A palavra ao segundo dos vereadores, algum questionamento para fazer a presidente da Águas? Não havendo mais nem vereador Odir Nunes, depois o vereador Maurício Peixe. Deram aí. Sumiu, Odir, apertou um botão aí, deu, voltou. Boa tarde, senhor presidente. Quero saudar todos os edis que fazem parte dessa plataforma, cumprimentar a nossa consultora, a doutora Débora, e também a nossa presidente, a Luana. A Águas de Joinville, ela vem, Luana, cumprindo com o seu papel social, porque quando toda Joinville lutou para que os serviços de água e esgoto ficassem no município de Joinville, eu sempre defendi, mesmo sendo diretor da Casan, eu sempre defendi que a água deveria ser e esgoto deveriam ser municipalizados, ficam muito mais próximos, até porque Joinville era o município onde os recursos eram canalizados daqui para outros municípios. Então, nós sustentávamos grande parte dos municípios de Santa Catarina. Os municípios, a grande maioria deles, que representava deficitário em termos econômico-financeiro para o estado de Santa Catarina. E aí a dívida era dividida entre todos, não sobrando dinheiro para o investimento aqui em Joinville. Mas o Tebalde, sabiamente, amando Joinville com sempre amor, tomou essa decisão junto com a Câmara de Vereadores, junto com todas as instituições, onde nós lá tivemos grandes pessoas que lá passaram, como Henrique Xister Neto e tantos outros, que souberam dar um direcionamento naquela oportunidade, até porque era difícil, e a AMAI, como também a companhia, serviu de exemplo para muitos municípios. E hoje o resultado está aí. Eu não tinha a menor dúvida, e não me arrependo em momento algum, acho que nenhum cidadão joinvilense deve se arrepender de querer a Casan novamente em Joinville. O que nós queremos é que a Casan pague o que nos deve. E aqui, presidente, eu queria fazer 2 questionamentos. Eu acho que a companhia deveria ter pego muito mais recursos, por um prazo mais longo, porque esse é algo que não se perde, porque você tem formas de cobrar. Tanto é verdade que o nosso índice é muito baixíssimo, o índice de a perda física, temos que trabalhar a perda física, a perda financeira também, mas, de uma forma geral, a nossa companhia sempre teve muito bem a parte de pagamento, não é verdade? Poucas pessoas, às vezes, que não pagam às vezes por não terem condições, mas o índice de inadimplência é baixíssimo, considerado com outras companhias. Mas eu acho que nós poderemos, tendo em vista que agora está tudo redondinho, a companhia, nós temos que avançar mais no esgoto. Devemos avançar mais. Acho que até pouco recurso, tem que se buscar mais recursos, porque esse é um recurso que vem e que você tem condições, você vai ganhar na área da saúde. Nós podemos acompanhar aí, senhores vereadores, e acompanhamos
Aonde está o maior índice do problema da pandemia? É onde o cidadão não tem esgoto, onde ele não tem água. E cada real que se aplica em água e esgoto tem R$ 4 na área da saúde. Então, agora também, presidente, o que nós temos que fazer é fazer a obra completa. Não é verdade? Não é investir e não ter o retorno. Por exemplo, Jardim Paraíso. Eu gostaria até que a senhora falasse um pouco, que também é recurso oriundo de financiamento. Né? Por que nós não estamos faturando no Jardim Paraíso? Não adianta implantar a rede e não fazer a complementação. O Vila Nova, a mesma coisa. Ora, quando a empresa vai implantar, qualquer empresa que vai implantar o seu empreendimento, ela completa para ter o mais rápido possível o retorno do investimento. E isso não tem acontecido na companhia. Talvez por projetos mal concebidos, que não é também dessa gestão, nós temos que reconhecer. Então, eu quero dizer que, vereador Rich, eu sou favorável, acho até que é pouco recurso ou valores emprestados do benefício em relação ao benefício que isso vai trazer para a comunidade. E a própria comunidade vai pagar isso. Quanto mais rede de esgoto nós tivermos, mais faturamento nós vamos ter, portanto, a parte divisível ela vai ficar mais barata. Né? Agora, o que nós temos que cuidar é não implantar a rede e não fazer a complementação da obra. Mas eu quero parabenizar o trabalho da presidente. Presidente, eu tenho que reconhecer, né? Embora tivemos alguns diretores que fizeram festinha, fizeram isso, fizeram aquilo, com dinheiro público, mas a justiça vai fazer devolver, né? Vai fazer devolver, mas eu acho que a companhia está indo bem e temos que avançar. Avançar em 3 frentes. Em 3 frentes. Que uma é a área de esgoto, né? A área de esgoto, ficamos penalizando aí porque a Casan não implantava. Houve um volume considerável de redes. O outro é a produção de água, mas a companhia está pecando numa parte, presidente, que é a cobrança por parte do executivo, que é a falta de preservação. Nós estamos ampliando a estação, vamos ter, e não estamos preocupados com a produção de água. Não a água tratada, mas a produção, isto é, a questão do meio ambiente. Então, senhor presidente, eram essas considerações, eu não tenho a menor dúvida, eu acho que nós não devemos, nós devemos aprovar esses empréstimos, e acho que até muito pouco para uma projeção para 2033. Ainda temos 13 anos. Precisamos ir atrás de mais recursos, abrir frentes de projetos em vários organismos internacionais. Eu não sei qual a relação que a companhia tem hoje com o KfW, o Banco Alemão, que era um extraordinário à época da Casan, aqui na nossa região, financiou muitos projetos, inclusive a Dassault da França, né, também proporcionou grandes investimentos aqui na nossa região. Senhor presidente, desculpe eu me alongar um pouco mais, é que eu sou apaixonado por esse tema de água e esgoto, e a Luana, eu tenho a certeza que quando você sair de lá, você vai sentir saudade, porque é algo fantástico de você ver a poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, senhor presidente, desculpe eu me estender um pouquinho, mas eu sou apaixonado pelo tema, porque tive a oportunidade de ser por 2 vezes diretor da companhia e fazer as obras grandes que Joinville, projetar as obras grandes que Joinville precisava, como o nosso decantador, aquela obra enorme, e a grande adutora de quase 1 metro de diâmetro da nossa estação do Cubatão,
até o dealer. E tantas outras coisas que nós fizemos, inclusive, nós controlávamos muito a perda tanto ela física, né, quanto também a questão financeira, né? Então, senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Odir Nunes. O senhor é apaixonado pelas águas, eu também, mas eu sou mais apaixonado ainda pela democracia. O senhor pode falar, não tem problema nenhum. Só dar o tempo para os demais também falar. Luana, só quero te pedir, já passo a palavra para o vereador Maurício Peixe, depois para o Roque Mateia, que o Maurício levantou a mão primeiro, Roque, já passo a palavra. Só porque na participação da comunidade, embora não seja esse o tema, mas gentilmente tenho certeza que Vossa Senhoria pode responder à nossa comunidade. O Johnny Roberto Keller fez duas considerações. Depois do vereador Maurício e do vereador Roque, a senhora pode responder. As águas de Joinville, como é que estamos vendo essa questão do marco regulatório? Qual a estratégia da companhia? E do Heraldo José Osti Júnior, essa parte do governo federal vai ampliar em qual é o percentual da rede de esgoto a ser tratada no município? São só os questionamentos, se a senhora anotar aí depois puder responder, eu passo a palavra ao vereador Maurício Peixe. Libera o chão para o Maurício. Quero saudar o vereador Richard, os demais vereadores da comissão, os presentes também, os nossos servidores da comissão, a Procuradoria Jurídica e também a Sabrina, que é a nossa secretária. Saudar especialmente a Luana, que é presidente da Companhia Água de Joinville, que eu também tenho, ela sabe disso, grande respeito e admiração pelo trabalho dela. E de toda a equipe da Companhia Águas de Joinville. Mas e sou rápido, eu sou apaixonado pela água, mas eu sou apaixonado pelo regimento nosso também, que prevê 5 minutos para a fala. Vou tentar fazer isso dentro dos 5 minutos. Presidente da Companhia Águas de Joinville, Luana, eu quero saber o seguinte, né? Nós temos algumas situações problemáticas em Joinville que envolvem a Companhia Águas de Joinville. A primeira delas, realmente, é a expansão da rede coletora. Toda vez onde que ela passa, ela deixa um rastro de abertura, tem que fazer, é uma cirurgia que tem que fazer e que depois tem que ser costurado isso e deixado da melhor forma possível. Infelizmente, nem sempre é. Nós já tivemos até a CPI aí do esgoto, que apontou e verificou isso. Vejo que ainda não há melhoras nesse sentido. Melhorou um pouquinho, mas não conforme os moradores gostariam. O pior de tudo é quando faz a pavimentação recente e vem a Companhia Águas depois. Isso é a forma que a população se expressa. Vem a Companhia Águas de Joinville depois e abre e não volta mais ao normal. Apesar de no contrato a gente saber que está escrito lá que tem que deixar melhor, ou igual ou melhor ao que pegou. Mas não é feito dessa forma e sei das dificuldades que tem. Essa questão de planejamento com a prefeitura, as subprefeituras, né, que deveria ter. Então, para a expansão da rede coletora. Vamos falar desse projeto aqui especificamente. Veja bem, a ET da Vila Nova. Eu participei de uma reunião pública da comissão, no ano passado, ano que veio um grande número de moradores da região lá da Vila Nova, afetada, perto, que estão lá e se revoltaram, inclusive com reuniões lá no local e tudo, e hoje ainda na rede social, no Vila Nova, não aceita da forma como está planejada no local. Eu entendi que seria em outro local. Vai ter dificuldades na implantação, a senhora sabe disso, né? Como é que está sendo feito para tratar isso com a população? A outra, onde nós tivemos grandes problemas, e eu estive lá algumas vezes, e ainda hoje eu passei para a senhora esses dias atrás um problema na estação de tratamento dos Pinheiros, né? O cheiro, a fedentina, tivemos lá por várias vezes, levantamos e melhorou muito pouco. Me parece que esta obra, pelo menos, foi assim apresentada numa reunião que nós tivemos lá com os moradores, me parece que essa obra vai trazer uma solução pelo novo modelo que vai ser instalado. Acho que é isso aí, né? Quanto aí o valor para reduzir perdas, isso está correto. A Joinville teve uma canalização de água muito antiga, arrebentou muito. Graças a Deus está sendo melhorado em bastante isso. Pelo que eu estou vendo aqui, a Companhia Águas de Joinville ela tem um faturamento aí de mais ou menos 18 milhões de reais mês. Quero saber
Quanto sobra disso? Qual é o lucro da Companhia Águas de Joinville? E eu sei que esse lucro ele não financia os novos investimentos. Está correto ir buscar dinheiro no mercado. Mas aí é outra pergunta. Eu não sou financista, não sou financeiro, né? Não trabalho, mas a gente vê que os juros caiu bastante. Inclusive, aí é praticamente zero hoje os juros no Brasil. E numa situação de hoje com a pandemia. Emprestar para a Companhia Águas de Joinville, se eu tivesse dinheiro, se eu fosse banqueiro, qualquer lugar quer emprestar, porque é pagamento na certa. Não vai ter inadimplência, mesmo em época aí de pandemia, acontecendo ocasiões dessas, vai receber. Isso é igual a emprestar dinheiro consignado ali com um aposentado, né? O servidor público vai receber descontado de pagamento. Então, não tem como melhorar, mesmo depois de toda a situação, essas taxas de juros, né? Pelo que eu vi, não sei se está alto ou não, mas é 6% mais 12%. Hoje o juros está praticamente zero, né? Seria isso, presidente. Obrigado. Acho que fiquei dentro de 5 minutos. Okay. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Eu penso que a Luana pode responder tanto o questionamento do vereador Odir quanto do vereador Maurício Peixe e os outros 3 questionamentos que eu deixei ali da... Tem um pessoal que está nos acompanhando, o Johnny Roberto Keller e o Heraldo Ostins ali. Se a senhora puder depois responder no final, eu agradeço. Acabei esquecendo. Vereador Roque, perdoe. Vereador Roque Matei. Em seguida, passo para a Luana. Desculpe, vereador Roque. Acabei esquecendo. Libera o som para o Roque. Ok, vereador Richard, muito obrigado. Quero, primeiro, parabenizar a Luana, né? E também cumprimentar todos os vereadores que estão aqui conosco nesta reunião, os técnicos da casa e quem nos assiste pelo YouTube. Eu gostaria, né, nessa parabenização, Luana, dizer que é óbvio, né, que nós temos um divisor de águas aí, né, com a vinda e com a constituição da companhia aqui para o nosso município, as coisas tiveram esse foco, o foco de melhorar o fornecimento de água potável e também o saneamento, né? A questão do esgoto, do tratamento do esgoto, né? Então, assim, esse divisor de águas, ele mostrou a evolução que nós tivemos em várias regiões da cidade. É óbvio que nós precisamos ainda de bastante investimentos, né? Por isso, esse projeto aqui aportando na Câmara e tem todo o nosso apoio, né? E sabemos, né, que esse divisor de águas e o porquê da criação da Companhia Águas de Joinville, porque no passado, na Casan, nós tivemos alguns gestores que não olharam para cá, péssimos gestores em relação à questão de Joinville. E quando nós municipalizamos a companhia, isso trouxe uma vida nova para a nossa cidade. Então, parabéns, temos muito por fazer, né? E eu deixo uma pergunta, né? Aqui na região leste, né, foi falado aqui da estação de tratamento dos Pinheiros, né, eu sei que vai ser feito, e ela foi feita com uma concepção de melhoria, e com essas mudanças que estão sendo colocadas, com certeza, como aconteceu lá na Zona Sul, né, nós vamos ter uma melhoria grande aí, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho também daqui da região leste, os investimentos aqui no Boa Vista, e quando que essa obra termina, né? E a partir daí, né, o grau de melhoria e quanto foi investido aqui na nossa região e o quanto isso vai trazer de resultado para a nossa companhia também. E mais uma vez eu friso, se nós tivéssemos bons gestores olhando para a região norte do nosso estado, para a nossa cidade, quando na Casan, talvez, Maurício, nós não tivéssemos tanta perda, tanto prejuízo acontecendo, né? Por quê? Porque nós sabemos que os investimentos eles têm que acontecer sempre na questão da tubulação, nessa questão de minimização de perdas. E naquela época que eu tenho acompanhado, né, foi feito a migração para Águas de Joinville, nós sabíamos que as gestões anteriores, e principalmente os gestores aqui que assumiram aqui do Norte, não tiveram esse olhar de melhorar as perdas de água, por isso chegamos onde chegamos, e hoje nós temos um investimento maciço em minimização de perdas também. Então, parabéns, Luana, parabéns à tua equipe. Em teu nome, quero parabenizar toda a equipe da Águas de Joinville pelo excelente trabalho que estão fazendo. É óbvio
que tem muito por fazer e que nós estamos aqui para fiscalizar e cobrar. Mas o encaminhamento, o que está sendo feito na companhia, e aí o João Almeida está aqui, que também foi gestor lá, parabéns aí ao longo desses anos o que foi feito através da Companhia Águas de Joinville. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. Passa a palavra agora para Luana, para que ela possa dar os encaminhamentos e as respostas. E também, no finalzinho, se guardar aqueles 3 questionamentos lá de quem está nos acompanhando lá pelo YouTube. Obrigado, Luana. Libera a palavra, libera o som. Tá ok. Beleza, pessoal. Obrigado pelos questionamentos. Assim como o Odir colocou, o vereador Odir colocou, realmente a gente acaba se apaixonando pelo tema, né? Porque tudo que a gente faz acaba refletindo na qualidade de vida de todas as pessoas e é uma missão mesmo, né? Então, falando um pouco a respeito da quantidade de dinheiro que a gente está aprovando hoje nessa reunião, são 53 milhões de reais, mas a gente, assim como a apresentação, a gente vem buscando a conversa com demais bancos. Agradeço aí a própria dica, né, desse banco na época da Casan, e a gente vem conversando tanto com bancos nacionais quanto internacionais. Eles estão muito satisfeitos com a maneira como a Águas de Joinville está sendo operada, com as licenças ambientais que a gente já obtém de alguns investimentos que estão prontos para ser realizados. Então, assim, a gente já está aí conversando com bancos em valores próximos de 300 milhões de reais, 96 milhões de reais a gente já tem todas as licenças e tudo mais, e os demais a gente tá buscando os recursos e deve concretizar todas as licenças ao longo, né, da execução e da busca desse financiamento. A gente sabe que é moroso o processo, como eu coloquei nesse que a gente está trazendo agora, a gente iniciou em maio de 2018, né, mas a gente está, sim, buscando aí por volta de 300 milhões de reais e, na verdade, todo o dinheiro necessário a essa universalização, né. Então, os pacotes são divididos conforme eu coloquei ali no início da apresentação, e são praticamente 6 pacotes que a gente está buscando junto a diversos bancos, avaliando qual é a menor taxa de juro e avaliando qual vai ser a melhor atratividade para a Companhia Águas de Joinville, para que ela consiga aí atender, né, e universalizar a cidade de Joinville. Com relação ao Vila Nova, a gente já está trabalhando, né, nas redes, avaliando tanto o estado das redes, dos 90 quilômetros de rede que existem lá no bairro Vila Nova, e já assinamos o contrato para a execução da ET, né? Então, isso está acontecendo, o Vila Nova, e no caso do Jardim Paraíso, a gente está buscando esse recurso para a execução dessas obras. Já foi feito vídeo de inspeção, várias atividades já foram feitas e estão sendo realizadas no Jardim Paraíso, e para que a gente possa ativar aqueles 60 quilômetros de rede. Bom, com relação à preservação dos nossos mananciais, nós estamos sim preocupados, vereador, eu diria, e sim, a gente quer manter a qualidade. Joinville tem uma qualidade de bacia hidrográfica muito boa, né? A gente é privilegiado nisso, e nós estamos com um programa que é o PSA, que é Pagamentos por Serviços Ambientais, que a gente deve lançar o edital, onde a gente paga para que as pessoas possam conservar a sua área de preservação permanente na montante da captação do Rio Cubatão. Então, essa é uma preocupação, sim, da companhia, para que a gente possa manter, né, a qualidade da nossa água. E a gente está também ampliando a nossa capacidade de produção, né, com a nossa ETA Cubatão agora operando com 1.800 litros por segundo, está conseguindo reduzir o número de reclamações de falta d'água, tanto pela ampliação da ETA, quanto pela instalação do booster na Zona Sul. Isso melhorou muito o abastecimento de água da cidade. Indo para as perguntas do vereador Maurício, então, com relação à geração de caixa, a companhia ela tem uma capacidade de geração de caixa aí de aproximadamente 50 milhões por ano, só que a gente precisa buscar recursos também de terceiros para que a gente ganhe velocidade na execução dessa universalização do saneamento, né? Então, não só com os nossos recursos, mas sim com recursos
de terceiro. E aí eu vou complementar com uma pergunta bastante grata que foi feita no chat, que é a respeito do marco de saneamento. A minha visão é de que o marco ele é muito bom. A aprovação do marco, estipulando regras para a universalização, colocando segurança no setor de saneamento, com a regulação através de uma agência nacional, e com todo o regramento que está sendo feito, é muito bom para o setor de saneamento básico. Então, eu vejo que a Companhia Águas Joinville, qual é o reflexo imediato? É a nossa necessidade de busca de recurso para que a gente possa universalizar o quanto antes, né? E a gente já vinha trabalhando nisso, porque a gente já sabia da aprovação desse marco. Então, vejo que vai ter um aporte muito grande de bancos internacionais no Brasil para que haja um avanço do esgotamento sanitário, e isso é muito bom, porque a partir do momento que se tem uma agência reguladora nacional, como a ANEEL para o setor de energia elétrica, no caso de saneamento, que regule as demais agências e coloque as regras de uma maneira homogênea no Brasil como um todo, que hoje tem uma disparidade muito grande de região para região, isso traz mais segurança para que os bancos internacionais também aportem recursos no setor de saneamento básico. E é isso que a gente espera, né? Então, vejo com bons olhos o marco, e a companhia está a 1000 por hora para se adequar, está vendo isso como uma boa oportunidade pela busca de aporte de recursos, e talvez não, por que não a companhia ser líder de uma macro-região aqui da região norte de Joinville, como o próprio Marco coloca. Então, vejo que a gente está muito bem estruturado para isso. Outras dúvidas colocadas a respeito da localização da ET Vila Nova. Assim como foi respondido na consulta pública, foram feitos vários estudos, e na hora que a gente escolhe um local para uma estação de tratamento de esgoto, a gente faz um estudo de dispersão e vê qual é o melhor local do rio para receber esse esgoto, para que tenha uma autodepuração adequada nessa carga orgânica que é lançada. Então, ali foi o melhor local, pelo estudo que foi realizado, né? Claro que a gente também mudou o projeto da ET Vila Nova. Lá no início, quando ela foi concebida, o modelo de tratamento de esgoto era por WASB, que era um modelo que usava a degradação anaeróbia, ou seja, gerava cheiro. A partir do momento que foi escolhido aquele local, a gente mudou o tipo de tratamento por lodos ativados, onde a degradação é aeróbia, ou seja, utiliza oxigênio e isso não gera cheiro. Então, é uma estação totalmente tecnológica que visa, sim, a não geração do odor e a melhoria da qualidade daquele rio, que hoje, sim, recebe um esgoto bruto, que hoje tem problema de lançamento desse esgoto. Com relação ao Espinheiros, esse aumento da capacidade do Espinheiros, ele vem, inclusive, de um PAC, de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, para que haja adequação daquela ET. Então, assim, o aumento da capacidade da ET vai, sim, modernizar o tipo de tratamento, também utilizando a tecnologia de lodos ativados. Então, vai, sim, resolver todo e qualquer problema de cheiro naquela região. E, por fim, com relação à última pergunta a respeito do controle tecnológico, ou ainda, né, da questão de como ficam as ruas depois de se passar uma rede de esgoto ou uma rede de água, é importante destacar que a companhia vem trabalhando muito forte nisso. A gente está com um setor de controle tecnológico que treinou todos os nossos funcionários e as terceirizadas. Então, a gente está com um consultor externo aqui dentro da Companhia Águas de Joinville. Esse consultor ensinou todos a respeito de como averiguar o teor de umidade de um solo, como averiguar o grau de compactação do solo, quais são os testes que têm que ser feitos, tanto no solo quanto no pavimento que é colocado depois. Nós estamos fazendo vários testes e aí glosando medições e não pagando medições e aplicando multas nas empresas que não estão cumprindo com o grau de compactação adequado. Então, é muito importante destacar que a companhia está trabalhando nisso, numa mudança de cultura, de execução de uma repavimentação, tanto internamente quanto nos terceiros. Por fim, o vereador Roque falou a respeito da região ali da zona leste da cidade. Nós instalamos toda a rede de esgoto
de parte do bairro Boa Vista, né? E isso trouxe aí um investimento de 16 milhões de reais, e mais a ampliação, né, da ETS Pinheiros, que é de 14 milhões de reais. Então, a gente pode ver um investimento aí na Zona Leste de 30 milhões de reais para melhorar toda a qualidade aí da Baía da Babitonga, tendo o esgoto coletado, tendo uma melhoria da qualidade de vida daquela população como um todo. Espero ter sanado as dúvidas, estou aqui à disposição de mais esclarecimentos. Obrigado, Wanda. Eu já lhe passo a palavra, vereador Odir, mas eu quero aqui fazer um parênteses aqui e dizer o seguinte: a Luana é a primeira presidente mulher e a senhora é um orgulho às mulheres, porque tem toda a condição, competência, domina o assunto. Eu mesmo aqui fico lhe observando e empolgado em fazer parte de um governo que tem escolhido de forma muito técnica os seus principais gestores. E a questão da água e do esgoto é, sem sombra de dúvidas, uma das grandes deficiências no planeta Terra, no Brasil, e principalmente nós aqui em Joinville, que saímos de 12% para 39% aí do esgoto tratado. Então, sob a sua regência, aí, parabéns, e tenho certeza que as mulheres de Joinville estão felizes aí em saber que, além da formação engenheira de ocupação, tem desenvolvido um trabalho aí excepcional à frente da Águas de Joinville. Vereador Odir Nunes. Senhora presidente, uma das principais ações da companhia é a questão do equilíbrio dos reservatórios, para que haja um equilíbrio na distribuição por toda a cidade. E todos os nossos reservatórios, eles já contam com um sistema de telemetria? Sim, com certeza. Inclusive, eu vou até abrir o site aqui para compartilhar com vocês em tempo real. Porque isso é importante, senhores, para que haja um equilíbrio na distribuição de água por toda a região. Isso requer uma diminuição nos vazamentos, certo? Porque você pressuriza muito uma região e acaba dando os vazamentos, rompendo rede, etc. Esse era o nosso grande problema. Nós deixamos essa área pronta, alguns com ao sistema de telemetria. Antigamente, o Richard sabe como é que isso fazia? Ia com bambu. Hoje. O menino ia com bambu lá no R1 para ver qual a quantidade de então, isso melhora a distribuição. Esse é um. Agora... E é bem importante, vereador, assim, isso nos ajuda muito, porque, assim, tem um item que a gente monitora, que é a vazão mínima noturna. Então, a gente fica vendo, quando todo mundo está dormindo, quantos litros por segundo estão saindo dos reservatórios. Quando essa vazão aumenta muito, é porque tem algum vazamento oculto. Ou seja, as pessoas continuam dormindo e está saindo mais água. Então, isso nos ajuda muito a ver qual é a região que a gente precisa ir na madrugada com o geofone para escutar e ver onde tem vazamento. Então, a telemetria tem, sim, nos ajudado muito. E cada vez mais, né? Vazão, pressão, a gente tem todos os dados em tempo real, que nos ajuda a ser mais rápido e eficientes na hora do controle, né? Que bom que vocês começaram lá atrás isso. Presidente, mais uma pergunta. Veja, o estudo de uma empresa que foi contratada, quando nós éramos diretor, sobre um estudo muito aprofundado, que eu acho que hoje a companhia, aliás, deve ter seguido em grande parte esse estudo, que era o reservatório do Morro do Finder, o reservatório do São Marcos, e também aquele estudo dizia que em 2030, e o vereador Fábio D'Alonso acompanhou essa discussão, depois que veio para a Companhia de Joinville, que em 2030 nós devemos ter uma barragem de acumulação, haja visto que nós podemos ter uma racionalização muito forte, porque o consumo nosso é aumentar. É claro que isto também nós acompanhamos também a parte de preservação, que isso também
isso também ajuda. Existe algum estudo da companhia, esses recursos também, para se fazer uma barragem de acumulação? Talvez os senhores vereadores saibam, sabe que houve a época do saudoso Luiz Henrique, que era um homem visionário, que ele queria, e eu também defendia, que nós deveríamos implantar um grande reservatório no Rio Cubatão para ser conjugado à produção de energia elétrica e sem custo para a companhia, porque aquilo seria uma iniciativa privada, mas que essa barragem servia de acumulação para atender às necessidades da população, porque o Luiz Henrique, nós discutimos, também tinha essa preocupação que a empresa, à época, fez o levantamento que em 2030 nós vamos ter que racionar a água em Joinville. Eu gostaria de perguntar se tem algum recurso, se tem algum estudo sobre isso, porque a questão de água, de produção de água, não se faz, aumenta a capacidade do dia para a noite. Isso é um processo lento, um processo demorado, são obras complexas, né? Mas eu falei de telemetria porque eu sou apaixonado por essa questão de telemetria, né? A economia que isso dá. Nós implantamos em Santa Catarina primeiro município que foi Mafra. Lá serviu de exemplo a questão de telemetria para todo o estado de Santa Catarina, e as grandes cidades implantaram tanto a Casan como também aquelas empresas aqueles municípios que pegaram o tratamento de água. Então, são essas duas questões, presidente. Só para darmos continuidade aqui, Luana, eu passo a palavra só porque nós temos as distribuições, eu acho que as dúvidas todas em relação ao tema em discussão foram sanadas. Só para ser gentil aqui na resposta aos dois questionamentos do vereador Odílio, e nós continuamos aqui a distribuição dos trabalhos da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Luana, libera o som para a Luana. Perfeito, gente. Nós temos hoje duas estações de tratamento de água, né? Uma que é a ETA Cubatão, onde a gente tem uma produção aí de 1.850 litros por segundo, e a segunda ETA Piraí, onde a gente produz aí 450 litros por segundo, mais ou menos. Nós temos uma terceira estação de tratamento de água que está em estudo, que é a ETA Piraí Sul. E lá sim, vereador Odílio, a gente achou que seria necessário, talvez, a construção de uma barragem. Mas quem faz esse tipo de análise é a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, na hora que ela vai dar a outorga. E a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável entendeu, pelo estudo de vazão daquele rio, que para 750 litros por segundo, que é o que a gente vai implantar inicialmente, com relação à ETA Piraí Sul, não seria necessário a existência de uma barragem. Talvez para uma ampliação futura, aí sim, seja necessário para que possa haver uma maior distribuição de água no Piraí. Para a gente só ter uma noção, né, Santa Catarina viveu uma seca terrível nesse ano, né, muitas cidades tiveram que fazer, inclusive, rodízio, e Joinville teve um momento não difícil, na verdade, né, porque o Cubatão, ele ainda é um rio bastante perene, um rio bastante robusto, e a gente conseguiu fazer com que parte do sistema, que é abastecido pelo Piraí, fosse abastecido pelo Cubatão. Então, hoje, na atual situação, não se faz necessária a barragem, mas sim, para a construção do Piraí Sul, já se iniciaram estudos, né, com relação à construção dessa barragem, que num inicial, para 750 litros por segundo, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável não vê a necessidade, mas que talvez para uma ampliação futura seja necessário. É importante destacar que a barragem ela tem os seus pontos positivos e negativos, porque a qualidade da água acaba sendo um pouco prejudicada. A partir do momento que eu tenho água parada, eu tenho uma menor qualidade, quando eu tenho essa água corrente, eu tenho uma maior qualidade. É isso, gente. Obrigada. Ana, quero agradecer aqui em nome da comissão, sua disposição, seus conhecimentos, capacidade técnica a sua apresentação, a construção dos pareceres aqui aos projetos que foram discutidos aqui. Obrigado muito pela sua participação.
Boa sorte à frente dessa responsável função e dessa importante companhia aos joinvilenses. Sucesso sempre aí na sua caminhada. Ok? Seguimos aqui para a discussão da distribuição das proposições aos relatores. Eu vi aqui também a vereadora Iracema, peço desculpa por não ter lhe anunciado antes, mas obrigado aqui pela sua participação, também a vereadora Tânia Larson. Projeto, distribuição das proposições aos relatores, projeto de lei ordinária 261/2018, de autoria do vereador Jaime Evaristo, que denomina via pública para fins exclusivamente postal. A primeira via lateral à esquerda, após o final do asfalto, na rua Itajubá, no bairro Bom Retiro. Relator, vereador Odir Nunes. Projeto de lei ordinária 182/2019, de autoria do vereador Adilson Girardi, dispõe sobre a prioridade da pavimentação de vias públicas onde se localizam equipamentos públicos comunitários no município de Joinville. Vereador Roque Matei, o relator. Projeto de lei ordinária 73/2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Relator, vereador Maurício Peixa. Projeto de lei ordinária 74/2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Projeto de lei ordinária 82/2020, autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Relator, vereador Richard Harrison. Encerrada a distribuição, vamos agora para a leitura, discussão e votação das proposições. Eu quero projeto de lei complementar 13/2020, de autoria da vereadora Tânia Larson, dispõe sobre a instalação de postos móveis para microchipagem de animais em áreas públicas e privadas na cidade de Joinville. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, eu gostaria de ouvir o corpo técnico da casa. Eu não sei se foi a doutora Débora ou o doutor Denilson. Por gentileza, presidente. Ok, doutora Débora, doutor Denilson? Doutora Débora. Fui eu. Uhum. Boa tarde de novo, senhores vereadores. Trata-se de uma proposição que pretende instituir um programa, na verdade, sobre microchipagem de animais em escolas e em outros ambientes, itinerantemente. Nesse caso, nós entendemos que por existir um programa, ações que demandariam ao poder público ensejar essas ações, o deslocamento de servidores e também a aquisição de materiais, nós entendemos que ensejaria a aplicação do informe técnico número 6. E nesse caso, deveriam ter sido entregues também as informações constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, que seria a estimativa do impacto da proposição, demonstrativo de que há consonância com as leis orçamentárias, e também, além de tudo isso, a demonstração da origem dos recursos, uma comprovação de que não há a afetação das metas de resultados fiscais e premissas e metodologias de cálculo. Então, seriam bastante documentos que seriam necessários para instruir a proposição e que não vieram instruindo, e por esses motivos nós entendemos pela rejeição, não obstante o mérito dela. Ok. Vereador Fábio D'Alonso, em discussão, vereadora Tânia Larson. Já lhe passo a palavra para o senhor continuar a discussão. Já lhe passo a palavra, vereadora Tânia. Vereador Fábio. Senhor presidente, hoje eu recebi um esboço de uma fundamentação jurídica também, política, mais técnica, jurídica. Eu gostaria de ouvir até a vereadora Tânia, mas já adianto a Vossa Excelência, se assim entender, após a explanação da vereadora Tânia, a retirada de pauta desse projeto, até para que eu possa, de repente, verificar, porque acompanhei o mérito do projeto, todo o empenho aí da vereadora, se Vossa Excelência assim entender, a retirada de pauta desse projeto. Ok, ouvimos a vereadora Tânia Larson e depois retiramos de pauta já a pedido do relator. Vereadora Tânia Larson. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoal técnico da casa. Em relação a esse projeto de lei, na realidade,
ele é uma extensão, a exemplo até do projeto do vereador Roque, né, que também tem a vacinação em bairros. Da mesma forma, tem a microchipagem. Lembrando que, ano passado, foram vários chips vencidos, porque não teve utilidade, ou seja, venceram porque as pessoas não vão até o Vila Nova fazer a microchipagem. E isso a gente vê o resultado, esse ano agora, devido à pandemia, a grande quantidade de animais abandonados. Se fossem chipados, microchipados, nós saberíamos quem abandonou e iríamos atrás da pessoa para os trâmites jurídicos. Em relação a custo, não gera custo, porque já tem dotação. Inclusive, eu conversei com o doutor Rafael, doutora Débora, que a planilha ele anexou no Legiscam. Então, é complicado, até porque a gente está virtualmente, é difícil você fazer essa prova, mas ele me colocou que foi lançado. Mas como o projeto vai sair de pauta, mas é bom a gente verificar e ver aonde que está para que seja o projeto inteiro, né? Mas, na realidade, ele não vai onerar. O deslocamento do servidor é a mesma coisa que a vacina da saúde. Ele vai deslocar o servidor para ir no local e fazer a microchipagem. O microchip já existe em dotação, né? Ano passado, para vocês terem uma ideia, sobraram castrações e sobraram microchips. Então, isso é o tipo da coisa. Sobra e nós podemos fazer ações nos bairros, que as pessoas não vão até o centro do bem-estar animal, no Vila Nova, até por questões de transporte, questões de como levar o cão. Às vezes, custa mais fácil um taxi dog de 60, 70 reais e até lá, para microchipar, é mais fácil que nós façamos o nosso trabalho, porque políticas públicas, saúde pública também em relação aos animais microchipados para não andarem na rua e não transmitirem doenças, né? Vários tipos de doença, atropelamento e tudo. Então, senhores, eu agradeço o vereador Fábio D'Alonso pela atenção que teve a nossa defesa, tá? Obrigada por retirar de pauta para que a gente possa analisar, juntamente com a doutora Débora, em relação ao que está faltando ali, para que a gente possa fazer a defesa desse projeto. Obrigada, senhor presidente. Ok, o projeto está retirado de pauta, pedido do relator. Projeto de lei ordinária 17/2020, de autoria, projeto de lei complementar 17/2020, de autoria da vereadora Tânia Larson. Acrescenta o dispositivo à lei complementar número 360, de 19 de dezembro de 2011, que institui o programa de proteção animal no município de Joinville para permitir o uso das vias de ônibus em casos de emergência ou urgência atendidos pelo CIBEA. Relator, vereador Maurício Peixe. Libera o som lá para o vereador Maurício. Senhor presidente, quero cumprimentar a vereadora Tânia, né? Ela também entrou em contato comigo hoje e mandou um parecer político, jurídico político. Eu não consegui analisar ainda, mas ela já conversou comigo. E o que eu respondi para ela, né? Há realmente vários pedidos pelos vereadores de utilização da faixa exclusiva para ônibus, que é assim que se é chamada, não é o corredor de ônibus, né? É faixa exclusiva para ônibus, onde já temos ali os táxis também já passando e as ambulâncias, né? Veículos de ambulância. Eu entendo também que esse pedido da vereadora Tânia se trata de uma questão de saúde animal. Então, por isso eu vou pedir para tirar de pauta da discussão hoje, mas eu quero fazer uma solicitação, presidente, que seja convidado a direção do DETRANS, nesse caso o CADU, para na próxima reunião ele estar presente, para a gente perguntar para ele no que impactua esta decisão nossa se nós aprovarmos, né? Para ver como é que é o procedimento, se já tem, porque eu vejo que realmente tem um mérito muito grande, que é uma questão da saúde animal, da rapidez do atendimento. Então, a vereadora Tânia conversou comigo e eu entendi essa proposta dela. Mas eu gostaria de saber do CADU e como possa ser implantado. Porque não adianta a gente aprovar várias leis aqui, e chegar no executivo, esbarrar no executivo e vir com um veto. Daí é pior para nós, né? Então, é bom a gente discutir bem antes de aprovar, para realmente ela ter legalidade e também ter mérito. Obrigado, presidente. Okay. Também, a pedido do relator, o projeto está retirado de pauta.
A doutora Débora tinha só um questionamento em relação ao projeto de lei complementar 3/2020, ou uma consideração a fazer. Doutora Débora. Sim, só uma consideração. Naquele projeto, eu já exarei o parecer técnico, sim, e aquela documentação que a vereadora Tânia falou realmente não veio no projeto físico. Talvez esteja lá com a gente para ser anexada. Realmente, eu queria fazer uma sugestão, então, para a vereadora, embora eu já tenha apresentado o meu parecer, apresentar uma documentação de que não vai realmente haver custos, né, com essa implantação, e talvez fazer uma alteração na Lei Complementar 360, onde trata da microchipagem, falar que ela pode também acontecer de forma itinerante. É uma sugestão só. Ok. Obrigado, doutora Débora. Está retirado de pauta, então, a pedido do relator. O próximo projeto, o projeto de lei ordinária 43/2019, de autoria do vereador Wilson Correia, institui o mês de abril marrom, mês de prevenção ao combate à cegueira no município de Joinville e outras providências. Relator, vereador Odir Nunes. Libera o som lá para o vereador Odir, João. João, liberar o som lá para o vereador Odir. Odir, não é aí, não, no teu? Liberar o som aí. Está sem som, Odir, aqui. Mandar abrir lá. Isso. Aí, obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, com relação ao projeto de lei 43/2019, do eminente vereador Wilson Correia, o nosso parecer é pela rejeição e está muito bem explicitado no nosso parecer. Portanto, se alguém quiser que eu leia o parecer, não tem problema, mas acredito que também o parecer técnico também deve ser pela rejeição. Obrigado, senhor presidente. Ok. Parecer do relator ao projeto 43/2019 é pela rejeição. Em discussão, vereador Maurício Peixe. Presidente, não é sobre esse projeto, não tenho dúvida. É sobre o anterior. Antes que o senhor passe para frente, não olhe que eu estou levantando o dedo, o senhor teria que deliberar o projeto anterior para convidar, então, o diretor de trânsito, o Cadu, tá? Então tem que ser deliberado. Obrigado, presidente. Desculpa aí. Okay. Só para colocar aqui em deliberação, pedido do vereador Maurício Peixe para que nós possamos discutir, convidando o Cadu, que é o chefe do trânsito lá na CEPROT. Sabrina, qual é a data, Sabrina, que nós temos aí? Acho que na próxima segunda nós temos uma discussão com alguém, né? Boa tarde, presidente, senhores vereadores. Na próxima reunião nós já temos convidados. Pode ser na outra segunda, então, vereador Maurício Peixe? Pode ser no dia 27 de julho. Libera o som lá para o vereador Maurício Peixe. Presidente, eu acredito que a participação dele, como é online, não tem deslocamento, não tem nada, é 5 minutos, é resolvido, então não teria problema dele participar, é só uma pergunta para ele, e ele já responde na hora, então não é um debate, não vai ter um tempo muito grande. Pode ser a próxima segunda. Então, próxima segunda-feira, só o relator poder... Coloca aí, próxima segunda, dia 20, só diz um horário, sabe? Nós começamos às 15, seria o que para ele? Quem é o primeiro na discussão? É referente àquele pedido do vereador Fábio D'Alonso, agora eu não tenho aqui de imediato. Acho que nós podemos fazer 15 horas, o dele, que só tem uma pergunta, que é o vereador... Aí fica a critério do presidente quem vai ser o primeiro a discutir. Começamos com o dele, que é mais rápido aí. Coloca isso. Coloca em discussão o pedido do vereador Maurício Peixe, não havendo discussão e votação, se concordam,
Vereador Odir, vereador, ok. Está aprovado. Então, próxima segunda-feira, às 15 horas. O encaminhamento do ofício lá ao engenheiro Cadu. Agora, novamente, a votação pela parecer do relator ao projeto de lei ordinária 43/2019 é pela rejeição. Os vereadores em discussão, não havendo discussão, os que concordam com o parecer do relator com sinal de positivo aí, ok? Ok. Está aprovado o parecer do relator. Projeto de lei ordinária 175/2019, de autoria da vereadora Iracema do Retalho, denomina unidade básica de saúde, Padre Luiz Facchini, unidade de saúde localizada no bairro Buemerwald. Vereador Roque Matei. Pois não, presidente. Na realidade, o projeto de lei ordinária 17 de 2019, ele voltou da Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente, para fazer algumas correções, promover correções redacionais e adequações à nomenclatura somente, tá? Então, em relação a isso, foi feito todas as correções e mudança de nomenclatura para deixar o projeto adequado, né? E o parecer pela aprovação, tá? Então, eu vou ler aqui só a conclusão do parecer rapidinho. Tendo em vista os aspectos mencionados, considerado que foram preenchidos todos os requisitos formais, eu voto pela aprovação do substitutivo global ofertado pela Comissão de Urbanismo, Obras e Serviço Público do Meio Ambiente ao projeto de lei ordinária 175/2019. Então, mediante essas correções, meu parecer é favorável, presidente. Era isso. E o parecer do relator é pela aprovação. Em discussão, não havendo discussão, os que concordam aí com o sinal de positivo, vereador Fábio, vereador Odir. Vereador Odir. Aprovado, vereador Odir. Com voto, com abstenção do vereador Odir. Não, estou brincando, não tem abstenção. Vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, há um pedido lá do padre Fábio Almeida, que é o pároco lá da paróquia Nossa Senhora de Belém, e também da comunidade, para que possa ser feito aí o mais rápido possível. Atrasou um pouquinho. Se o senhor puder já deliberar para incluir hoje na pauta do dia, fazer o requerimento para incluir hoje na pauta da reunião ordinária. Dispensa, né, de inclusão na ordem do dia, tá? Ok. Coloco aqui em discussão o pedido do vereador Maurício Peixe. É redução do interstício, é isso, doutor Lenilson? Não existe redução do interstício, né? É a inclusão hoje na pauta regimental, não é na pauta regimental, na ordem do dia. Então, requerimento aprovado, é feito o requerimento. Isso mesmo, senhores vereadores. Seria para que a comissão apresentaria um requerimento para que o projeto fosse submetido a um regime de prioridade. O que sejaria assim, a dispensa das formalidades que normalmente são observadas, né, como a inclusão na pauta regimental. Com esse requerimento, o projeto seria incluído diretamente na ordem do dia, como bem mencionou o vereador Maurício Peixe. Ok. Em discussão, o pedido do vereador Maurício Peixe. Não havendo discussão, os que concordam com o sinal de positivo aí. Vereador, ok, está aprovado. Vereador Odir Nunes. O senhor tem 3 projetos que eu tenho aqui os pareceres contrários de observância ao regimento. Se Vossa Excelência quiser retirá-los para poder corrigir, eu retiro de pauta. Vereador Odir Nunes. Senhor presidente, muito obrigado. Vossa Excelência já se antecipou. E o projeto 248, 238, confere aí, presidente. 248, 260. E 260, se Vossa Excelência pudesse retirar de pauta, porque vamos ter uma conversação com o CEPUD. Eu fico muito grato. Obrigado, senhor presidente. Acatando o pedido do proponente dos projetos, eu retiro de pauta. Projeto de lei ordinária 278/2019, de autoria do vereador Cláudio Aragão, institui no município de Joinville a Semana do Estantiche do Bem. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Redação final. Quais são essas ruas?
Senhor presidente, eu acompanho o corpo técnico jurídico da Casa pela aprovação. É redação final aqui, Alonso, desculpe aqui, mas era... Não, mas teve teve uma emenda? Não, houve uma emenda substitutiva, é? Ok. Então, parecer do relator... Senhores, desculpa interrompê-los, senhores. É que nós, de fato, houve a apresentação de uma emenda para essa proposição, mas a Comissão de Legislação já se manifestou a respeito dessa emenda. Então, de fato, o que nós estaríamos deliberando agora seria apenas a redação final. Ok, então a redação final está em discussão. Bom, havendo discussão, os que concordam aí com o sinal de positivo, vereador Roque, vereador Fábio, vereador Odir. Ok. Projeto de Lei Ordinária 7/2020, de autoria da vereadora Ana Negrini Hermes, dispõe sobre o acesso às bibliotecas escolares da rede municipal de ensino por estudantes das instituições. O relator é o vereador Richard e o parecer é pela rejeição. Conforme um informe técnico 7/2017, documento que segue anexo e constitui parte integrante deste parecer. Estudo realizado por este órgão de consultoria técnico-jurídica sobre a admissibilidade jurídica das proposições que tocam assuntos semelhantes ao que está em exame. Suscitando as considerações pormenorizadas daquele informe técnico, recomenda-se à Comissão de Legislação, Justiça e Redação a rejeição do projeto. Em discussão? Não havendo discussão, os que concordam com o parecer do relator, com sinal de positivo aí, ok. Está aprovado o parecer do relator. Projeto de Lei Ordinária 66/2020, de autoria do vereador Odir Nunes, que denomina via pública. Esse parecer é pela aprovação. Coloco em discussão o parecer do relator. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que concordam, vereador Roque, vereador Fábio. Ok. Vereador Odir Nunes. Libera o som lá para o vereador Odir. Senhor presidente, de antemão já quero agradecer os eminentes vereadores por votar nesse projeto, mas se Vossa Excelência pudesse, tendo em vista que eu não tenho aqui, qual é a rua, presidente? Só um pouquinho, já me passo do que foi aprovado agora? Não, que ainda vai ser aprovado, né? Os outros? Espera aí, só um pouquinho que eu já lhe digo. Não, essa que estamos discutindo agora, presidente. O que foi aprovado é a rua Servidão Vicente de Oliveira, via lateral da Rua do Petrópolis. Ok, obrigado, senhor presidente. Colocando o nome aqui na Zona Sul, né, vereador Odir? Está colocando o nome na Zona Sul aqui, né? Tá certo. Eu só queria pedir aí aos pares, embora não esteja na pauta, tem uma redação final, o tema suscita um pedido grande do Conselho do SINDEC lá, o parecer final lá, é só a redação final, ela não está em pauta, mas a redação é pela aprovação que nós discutimos aí incansavelmente. Penso eu que, se os senhores concordar com a inserção disso aí na pauta, eu gostaria de colocar em discussão aqui a redação final. Não havendo discussão, então, obrigado, vereador Maurício Peixer, pela compreensão aí, os demais, vereador Roque, ok, vereador Fábio, ok, vereador Odir também, podemos colocar, vereador Odir? Então, tá ok. Coloco em discussão a redação final. Não havendo discussão, nós votamos ela em regime de urgência na semana passada na Câmara. Os que concordam com a redação final, com sinal de positivo, ok, está aprovado. Não tendo mais nada a discutir, já são 16 horas e 42 minutos. São os senhores vereador Odir Nunes. Senhor presidente e senhores vereadores, e aos técnicos, ao vereador Iracema, senhor presidente, que bom se as nossas reuniões sempre fossem assim, né? A gente ficaria muito contente, sem agressões, sem isso, sem aquilo, não é verdade? A gente até passaria melhor. Parabéns, presidente, pela condução dos trabalhos nesta tarde. Obrigado, senhor presidente. Obrigado aí pelas considerações, vereador. Mais alguma consideração? Não havendo mais nada a discutir, declaro encerrada a Comissão de Legislação, Justiça e Redação.